O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 2 a 4, diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois irá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uma preocupação que não era meramente do apóstolo Paulo, mas inspirada pelo Espírito Santo, é de que as pessoas se voltariam aos mitos, deixando a sã doutrina. Ou seja, deixariam de ser balizadas na sua fé, nas suas convicções e crenças, e passariam a procurar ouvir aquilo que lhes agradasse. Se isso gera um risco e possibilidade no início da história da igreja, eu quero te dizer que hoje não é diferente. Pelo contrário, a Bíblia mostra que à medida que o fim se aproxima, nós estaríamos muito mais suscetíveis aos erros. E as pessoas têm se inclinado demais aos mitos em várias áreas, em vários assuntos. Muitas vezes você percebe que se trata de um novo convertido, que ainda não teve tempo de ser ensinado e doutrinado. Mas há momentos onde me choca ver pessoas com muito tempo de igreja, com muitos anos de vida cristã, que ainda parecem acreditar em coisas que são, além de reprováveis, assustadoras. Eu quero falar hoje a respeito de alguns mitos que envolvem a oração. Como pastor, na maior parte dos meus 30 anos de ministério, eu tenho visto muita pessoa que vem pedir oração. Pastor, o senhor pode orar por mim? E lógico, acredito que isso é parte da nossa responsabilidade, é parte do nosso serviço, mas o curioso é quando as pessoas dizem o seguinte: afinal de contas, a sua oração é mais forte. Outros dizem: afinal de contas, o senhor é mais chegado lá com o homem lá de cima. E a gente começa a perceber entendimentos que são muito equivocados a respeito da oração. Ao que nós precisamos entender é que todo cristão tem acesso à presença de Deus por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do sangue derramado de Jesus e, obviamente, pelo uso do seu nome. O que diz Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 a 22. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A Bíblia diz que todos nós podemos entrar com ousadia, não para estender um chapéu feito um mendigo, mas como filhos, entrar com ousadia no Santo dos Santos. Precisamos entender que esse é um lugar onde nós podemos entrar com a plena certeza de fé. As pessoas precisam acreditar que uma oração é ouvida e atendida baseado não em méritos, não no histórico de vida cristã, mas por causa de Jesus. Aliás, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Quando Jesus nos instruiu a orar em seu nome, ele na verdade estava nos dando uma procuração. Orar em seu nome é orar como um representante, alguém que tem a procuração. Ou seja, quando eu e você oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus orasse. E algo que me chama a atenção é que no relato de João, capítulo 11, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, antes de ressuscitá-lo, ele faz uma oração ao Pai dizendo: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Então, se Deus sempre ouve Jesus, e quando oramos em seu nome, é como se ele próprio orasse, nós precisamos ter a convicção de que por causa daquilo que ele fez por nós, pelo fato de que ele nos representa diante de Deus, nós temos o direito de acesso. Então, não se trata de um ou outro tendo uma oração mais ouvida. É lógico que algumas pessoas já desenvolveram uma intimidade com Deus, já desenvolveram uma vida de fé, já têm mais experiências de oração respondida, mas isso não faz melhores e nem tampouco faz das suas orações algo mais importante. Senão, daqui a pouco nós estamos retrocedendo ao sistema de vários mediadores, como passamos a refutar com veemência, não só ao longo da história, mas principalmente na Reforma Protestante. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso não significa que eu não siga como pastor orando pelas pessoas, isso não significa que em alguns momentos já não tenha pedido que outros orem por mim, mas o que nós não podemos presumir é um mito de que a oração de alguém é mais forte do que a nossa. Nós precisamos compreender que todos, por causa do nome de Jesus, podem orar e ter as suas orações atendidas. Aliás, tem algo que me aborrece, é quando alguém usa a expressão: pastor, vamos fazer uma oração forte. E eu gosto de brincar e dizer: por acaso tem oração fraca? Porque a força não está na oração, a força está no Deus a quem a oração se dirige.
E quando ele intervém, já falei isso num outro sem filtro, né? Nós precisamos reconhecer que o poder não é da oração, o poder é de Deus. Né? É a mesma coisa, um exemplo que eu li num livro, certa ocasião, alguém liga ao médico, o médico dá instruções sobre como agir na hora da enfermidade, as instruções são obedecidas e depois a pessoa vai dizer que foi o poder de um telefonema que a curou. Obviamente que não foi isso, o telefonema foi a conexão com aquele que tinha o caminho e a solução para resolver o problema. E podemos dizer o mesmo a respeito da oração. Segundo mito, né? Pessoas quando têm necessidades especiais, em especial quando estamos falando dos enfermos, que acreditam que se alguém não tocá-las, se alguém não impor as mãos sobre elas, nada pode acontecer em favor delas. Bom, em primeiro lugar, quero advogar que imposição de mãos é bíblica. Jesus nos mandou orar impondo as mãos sobre os enfermos e disse que eles seriam curados. Eu pratico esse tipo de oração e não estou falando contra essa maneira de ministrar às pessoas. Mas o que nós precisamos compreender é que, embora essa seja uma das formas de se ministrar, não é necessariamente a única. Né? É algo importante, tem o seu valor, com certeza. Mas nós vamos encontrar pessoas, né, que, na verdade, agiram de uma maneira quase contrária. Por exemplo, o relato de Mateus 8, dos versículos 5 a 13, de um centurião romano que chega a Jesus e diz: Senhor, o meu criado está lá em casa sofrendo terrivelmente. Jesus diz: eu vou lá curá-lo. Né? E era comum Jesus tocar nas pessoas e as pessoas tocarem em Jesus. Esse homem diz: nem precisa se incomodar, né, de ir até a minha casa. Ele falou: eu sou um homem sujeito à autoridade, também tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo ao outro faz isso, ele faz. Eu digo ao outro para vir, ele vem. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que quem tem autoridade, a sua palavra é obedecida. Esse homem vira para Jesus e diz: dize uma palavra. Em outras palavras, ele está dizendo: não precisa ir lá tocar não. Ordena daqui mesmo, libera uma palavra, o mundo espiritual vai obedecer a sua palavra. E Jesus, impressionado, diz: nem mesmo Israel achei uma fé do tamanho dessa. Jesus exalta a fé desse homem, que acredita o quê? Que não precisa necessariamente de um toque. Ele pode crer na palavra de Deus. E eu e você, né, precisamos entender que, embora a imposição de mãos seja bíblica, repito, deva ser praticada, não podemos nos tornar dependentes de um único formato, de um único método. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth, foi chamado o apóstolo da fé. Ele dizia que a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te ache lá aonde você está. Nós podemos atrair a atenção de Deus de uma forma direta, independente do toque de qualquer pessoa. Um terceiro mito, né? As pessoas muitas vezes acreditam que outros terão a sua oração ouvida, talvez pelo tempo de caminhada, talvez por serem mais dedicados e consagrados ao Senhor, e é lógico que algumas dessas coisas vão fazendo diferença na efetividade da oração, não porque muda aquilo que Deus disponibilizou, mas porque essas pessoas com o tempo de caminhada vão aprendendo como usufruir daquilo que Deus disponibilizou. Mas nós não podemos de forma alguma, né, acreditar que nós estamos num ponto de desfavorecimento. Sou novo na fé, ainda não venci tantas áreas da minha vida. Nós precisamos entender, antes de mais nada, o amor de Deus para com cada um de nós. Jesus falou: olha, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem, né? Não se trata de merecer, né? Se trata, basicamente, nós precisamos entender isso, de ser amados, de entender o desejo de Deus de corresponder e que estamos todos debaixo de uma promessa. A promessa de oração respondida não é para um ou outro, a promessa é para todos. E nós precisamos nos dedicar à oração e construir a nossa própria história. Um quarto mito diz respeito a onde orar. É o que eu chamo da sacralização dos lugares. Né? As pessoas às vezes começam a criar mitos. E veja bem, não estou dizendo, né, que não seja importante às vezes ter lugares específicos reservados à oração. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Todo mundo cultiva uma vida de oração, sabe que tem um ambiente para onde ele possa correr, se refugiar, faz parte de uma vida de oração. Né? Acredito que alguns ambientes que nos ajudam, inclusive, evitar, por exemplo, a distração. Né? Me lembro desde a minha juventude, de muitas vezes irmos para as vigílias, no meio do mato, nos montes. E uma das coisas boas lá, diferente de quando a pessoa está em casa, telefone na mão, abre e fecha a geladeira, vai no banheiro toda hora, é a capacidade de concentração. Mas daí as pessoas passam para um outro mito,
que achar que existe algo nos lugares. Oração no monte, né? Ela está mais próxima de Deus, está num lugar mais santificado, né? O horário da madrugada, eu lembro de gente falando, não, Deus disse, os que de madrugada me buscam me encontrarão, que tem menos gente na fila, né? E as pessoas começam a acreditar nessas coisas, né? Quantas vezes eu já percebi isso em viagens, né, que fazemos para Israel, com um propósito que é muito mais turístico, histórico, de conhecimento geográfico, do que necessariamente algo espiritual. As pessoas dizem, pastor, pode orar por mim lá, como se o lugar é que fizesse a diferença. Né? O Senhor Jesus diz em João, no capítulo 4, no verso 21, para a mulher samaritana que ele encontra junto ao poço de Jacó, o texto diz, Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Se acredite no que eu digo é porque ele ia quebrar paradigmas. Acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Por que é que Jesus estava falando isso? Né? Porque a disputa era sobre lugar. Ela diz, olha, vocês dizem que em Jerusalém deve adorar. Nossos pais adoraram nesse monte. As pessoas têm, né, essa mania de querer sacralizar o ambiente, embora durante muito tempo Jerusalém, de fato, era centro de todo o serviço religioso, e isso era uma instituição do próprio Deus. Jesus falou, olha, a hora vem. Mais à frente, alguns versículos, ele vai dizer, e já chegou, né? Onde não é aqui, não é ali, né? O Pai vai ser adorado em espírito, a nossa conexão com Ele é espiritual. Gente, não é uma terra, não é um ambiente, não é um lugar que atrai a atenção de Deus. Né? Nós atraímos a atenção de Deus porque somos amados e porque decidimos crer e confiar e porque usamos o nome de Jesus. Né? Se não corrigirmos essas coisas, nós vamos ter a nossa vida de oração seriamente prejudicada, além, né, desse aspecto prático, o fato de estarmos andando contrários àquilo que a palavra de Deus orienta e ensina. Bom, um quinto e último mito, né? Alguns grupos que cultivam isso com mais intensidade do que outros. Se nós não orarmos de joelho, né? Isso não pode ser chamado de oração, Deus não vai atender. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar, colocar-se de joelhos para orar é um exemplo bíblico que o próprio Jesus praticou. Lucas 22, 41 nos mostra Jesus se ajoelhando para orar no Getsemane. Né? O livro de Atos nos mostra Paulo orando com cristãos, com as suas famílias, todo mundo se colocando de joelhos. Então, para começo de conversa, não estou falando contra. Eu gosto de orar de joelhos. E muitas vezes, quando vamos ministrar às pessoas, dependendo o tipo do momento, mesmo que não seja uma solenidade, a razão da oração, eu gosto de brincar e dizer, vamos fazer a moda antiga, né? Porque os crentes antigamente faziam isso muito mais. Agora, se por um lado praticavam com mais intensidade o princípio, por outro, criaram um mito de que, né, não se pode orar de outra forma. E, nesse caso, eu tenho que discordar. Né? Porque, por exemplo, a Bíblia fala de Jonas orando no ventre do peixe, sendo ouvido por Deus, e não existe nenhuma menção de que ele tivesse de joelhos lá. A Bíblia nos fala de Jesus orando na cruz. E ali, certamente, nós sabemos que ele não estava de joelhos. Nós vamos ver pessoas ao longo das Escrituras orando. Né? Embora colocar-se de joelhos fale de uma atitude de rendição, um ato belo, diga-se de passagem, algo que, na minha opinião, os crentes deveriam cultivar até mais. Nós não podemos confundir isso como se fosse uma exigência. Né? Embora Deus tenha dito, né, que a sua casa seria chamada casa de oração, né? O conceito casa de oração foi aplicado no momento onde a casa de Deus era o templo e o lugar onde as pessoas iam para orar. Hoje, né, nós entendemos que o ambiente onde a igreja se reúne como prédio é muito mais um auditório do que qualquer outra coisa, porque o conceito de casa de Deus somos nós, né? E nós devemos viver essa vida de oração. Paulo diz a respeito de orar sem cessar, né? E acredito que uma pessoa não vai ficar de joelhos sem cessar, mas nós podemos viver uma vida contínua de oração, atraindo a atenção, o favor e as intervenções de Deus. Né? Acredito que precisamos descobrir muito mais sobre a oração, mas está na hora de deixar alguns mitos, alguns equívocos de lado e nos dedicarmos aos verdadeiros valores revelados pela própria palavra de Deus e que são eficazes, são funcionais a respeito de uma vida de oração. Quando a Bíblia diz muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, não está falando de um crente que seja mais justo do que outros, está falando da justiça que temos em Cristo. Portanto, todos, ao usarmos o nome do Senhor Jesus, tendo vivido e experimentado a conversão e a sujeição ao Senhor, né, podemos entender que somos justos e que nossas orações, pelo nome do Senhor Jesus, a grandeza e a bondade de nosso Deus serão eficazes. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.